O Nicolas já tinha avisado. Se ninguém parar o Lula vai parar o Brasil. Diante dessa crise tarifária que ele mesmo causou, o presidente Luiz Bebasso Lula da Silva simplesmente resolveu ir na contramão da maioria dos países e simplesmente dobrou a aposta contra os Estados Unidos. Olha só, em uma entrevista à CNN Internacional, Lula simplesmente aproveitou a oportunidade para ameaçar Donald Trump. I'd like to say something to the American people. If Trump was Brazilian and if he did what was happening at the Capitol Hill, he'd also be on trial in Brazil and possibly, and he would have violated the Constitution. According to the justices, he could also be arrested if he had done that here in Brazil. Pois é, esse é o preço do L que infelizmente todos nós vamos pagar. Pensa comigo, se o tarifaço realmente entrar em vigor, as coisas vão ficar muito mais caras, mas parece que o Lula não está nem aí. Ele está tentando resolver o problema, mandando o Trump chupar jabuticaba, xingando ele sempre que tem a oportunidade e até falando em reciprocidade. O presidente dos Estados Unidos já falou que o número que o Brasil taxar os Estados Unidos vai ser somado aos 50%. Um exemplo, se o Brasil taxar os Estados Unidos em 25%, Trump vai somar esse valor aos 50%, chegando a uma taxa de 75%. Mas, como eu disse, o presidente parece não estar nem aí. E a situação está ficando tão insustentável que nem mesmo os militontos da Lula News estão conseguindo passar pano pro desgoverno. Lula está em um modo, sem dúvida alguma, de uma retórica eleitoral, tanto na fala de hoje ficou isso muito claro lá em Goiânia, em que ele, inclusive antes de falar de Trump, traz elementos sobre as eleições do ano que vem, necessidade de ampliar espaço no Senado, no Congresso, depois entra na fala de Trump, repete esses argumentos de que Trump não pode querer mandar no Brasil. Ele já havia feito nos últimos dias. No final de semana ele postou um vídeo, aquele da jabuticaba, que também não ajuda no momento em que é preciso tranquilidade para lidar com um presidente, que é Donald Trump, que também não atua nessa linha da diplomacia. Ele também fala e determina questões, muitas vezes, que seus auxiliares têm dificuldade de saber até que ponto, qual é a extensão das consequências. Vide o fato de que até agora os setores técnicos não sabem se essas tarifas de 50% se somariam às que já existem ou iriam substituir, por exemplo. Então, Lula faz uma opção que é melhorar a sua popularidade, tentar ganhar em cima de uma crise. Isso tem um sentido eleitoral, mas atrapalha as negociações, ou pode atrapalhar muito as negociações. Trump é alguém que respeita alguns presidentes, outros não. Sempre elogiada, por exemplo, a atitude da presidente do México, a Cláudia Sheinbaum, que negocia de uma maneira tranquila, conversa com Trump. A gente viu, por exemplo, reações de líderes, governadores no Canadá que ameaçaram cortar energia para os Estados Unidos, e aí Trump foi para cima ainda com mais tarifas. Quer dizer, tem que ser uma negociação com cautela. E a gente vê isso por parte técnica lá do Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior, a gente vê isso por parte do Itamaraty, mas Lula não está indo, apesar de ele ter falado hoje que ele quer negociar, mas ele não está indo por este caminho. Tanto que teve uma resposta da porta-voz dos Estados Unidos, falando, não, Trump não quer ser imperador do mundo. Quer dizer, é óbvio que é uma declaração que chegou ao presidente dos Estados Unidos. Hoje o presidente Lula, né, neste evento que a Raquel falou, em que ele esteve em Goiânia, na reunião com a Uni, ele falou o seguinte: nós não aceitamos que ninguém de nenhum país fora do Brasil se meta nos nossos problemas internos, que são dos brasileiros. Não é um gringo que vai dar ordem a este presidente da República. Falou mais, ele disse o seguinte: se o Trump morasse no Brasil e ele tentasse fazer aqui no Brasil o que ele fez no Capitólio, certamente ele também estava sendo julgado e poderia ser preso. Ou seja, Lula está subindo o tom em relação a Donald Trump. Quanto ao evento no Brasil, Leilani,
Não seria bom, né? Porque o ministro Mauro Vieira disse, ó, estamos aqui na diplomacia tentando negociar. Mas se você fica provocando aquele que está se negando a conversar contigo, isso só atrapalha em vez de beneficiar. Mas está aqui no Brasil, evento da Uni, vai lá. Não sei se seria recomendável neste momento em que o Brasil tenta retomar essa negociação. Mas, como a gente falou, ele deu entrevista para a Cristiane Amanpour e chamou o Donald Trump de imperador do mundo, que ele está querendo ser o imperador do mundo. E usou o mesmo tom lá. Essa entrevista está passando nos Estados Unidos. Aí é um recado direto para Donald Trump. É diferente de falar para a Uni aqui no Brasil. Falando para uma TV americana, ele está falando direto para o presidente dos Estados Unidos. Eu tenho certeza que vem resposta por aí, se é que já não veio lá da Casa Branca, Leilani. Mais uma vez, eu disse e repito, se ninguém parar o Lula vai parar o Brasil. Só que aí surgiu mais um problema. Como é que nós iremos fazer isso? Porque depois do fiasco do Congresso de tentar barrar o aumento do IOF, deu para perceber que eles não mandam em nada. Aliás, podemos até mesmo fechar o Congresso, porque o STF mostrou, na verdade, ele escancarou que está do lado do desgoverno, como carne e unha, e que eles é que mandam e desmandam no país. O Congresso já não tem mais força para nada, nem mesmo para pedir o impeachment do Lula ou de qualquer ministro do STF. Eles se isentaram tanto diante das várias crises do desgoverno e do próprio STF que agora eles não têm mais nenhuma relevância. Parabéns! Graças a vocês, agora o Brasil caminha a passos largos para se tornar uma Venezuela. Agora, sinceramente, nem adianta vir fazer vídeo falando que estão todos revoltadinhos. Queremos mais ação e menos fala. Mas eu duvido que eles irão fazer alguma coisa, porque parece que o Congresso tem um rabo preso com o STF e com o próprio governo.